Verso 8: estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um cordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se em algum lugar não os receberem nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Coloca a mão no seu coração, Pai, por graça em graça. Fala com a gente, aplica essa palavra em nosso coração. Tua palavra é verdade e vida, é espírito e vida. Nos vivifica, nos renova, nos encoraja, em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com você esta noite sobre o tema: nós não precisamos de muito. Olhe carinhosamente para o seu irmão e diga aí: estamos na expectativa para mais 365 dias. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Para o novo ano que nós vamos entrar, você não precisa de muito. Para esta nova estação que nós estamos prestes a iniciar, você não precisa de muita coisa. A saber, nós estamos na iminência de mais 365 dias, 12 meses, 52 semanas, 8.760 horas, 527.040 minutos. É uma longa viagem, mas é uma viagem que você não precisa de muito para completá-la. Certamente você tem em mente que começou 2025 e a boa mão do Senhor lhe foi favorável, lhe trazendo até aqui. E eu preciso te fazer entender que quanto mais leve você estiver, melhor será esta viagem. Como você está para o início desta nova jornada de mais 365 dias? Pergunta para o seu irmão aí: você está pesado? Como é que está a bagagem? Está tranquilo? Está bem? Está leve? Pastor, não estou nada leve não. Eu preciso te dizer que não é com 7 pulos, 7 ondas ou passando sal grosso que você vai ficar leve. Ficar leve é uma pessoa, é Jesus. Ele diz: vinde a mim os cansados, oprimidos, os sobrecarregados, e eu os aliviarei. Para essa jornada que nós temos de novos 365 dias, quanto mais leve você estiver, melhor será a sua viagem. Eu pensando sobre isso, me veio ao coração esta passagem. Esta é uma passagem conhecida onde Jesus, após ter dado inúmeras instruções aos seus discípulos, os chamado para perto, ele resolve fazer um teste com eles. Ele vai mandar os seus discípulos para a sua primeira viagem missionária. A saber, Mateus narra isso, Lucas também. Jesus está enviando os seus 12. E ele os envia, pastora, de uma forma legal. Ele envia de 2 em 2. O mestre manda eles irem às regiões vizinhas, pregarem o evangelho. O Senhor lhes deu autoridade sobre o mal. E também lhes ordenou que eles não levassem nada no caminho. A ordem foi clara. O verso de número 8, por gentileza, José, diz o texto, em Marcos especificamente, que eles não deveriam levar pelo caminho o quê? Não levem, o quê? Vamos lá? Não, bordão pode levar. Não leve pão, não leve saco de viagem, não leve dinheiro no cinto. Vamos lá. Tem mais um trechinho aí, são 5 coisas que ele fala. Segue o versículo, por favor. Volta, verso de número 9. Volta lá o 8 para a gente entender isso aqui, para ficar bem claro. Então a instrução é:
não leve nada pelo caminho, a não ser o bordão. Não leve pão, não leve saco de viagem, não leve dinheiro, não leve cinto. O que mais? Calça e somente as sandálias, mas não leve túnica esta. Olha para o teu irmão e fala assim: que radical, hein? É bem duro esse discurso, não é? Jesus está enviando os 12 e ele está dizendo para eles assim: ó, vocês não precisam levar nada. Só que eles estão indo para uma missão, eles estão indo para um cumprimento de um propósito. E Jesus está dizendo para eles: ó, vão leves, vão de mãos vazias. Isso aqui até soa como radical, porém Jesus queria que eles aprendessem a confiar, a depender de Deus. O mestre estava tentando fazer com que esses discípulos fossem dependentes. Olhando para essa história, eu percebi que a gente não precisa de muito. A gente não precisa de muito para exercermos os planos que Deus estabeleceu para nós. Eu preciso te lembrar que Deus é o Senhor da sua história. Deus é quem tem traçado todos os dias de 2026 no livro dele. Deus é quem sabe exatamente como será todas as horas que eu te disse, os minutos, as semanas e os meses. E para essa sua trajetória nova em 2026, você não precisa de muita coisa para que você cumpra fielmente aquilo que Ele tem para você. Aliás, o principal, Ele já te deu. Ele me deu. Ele deu aos discípulos. O texto diz que quando Ele manda os 12, Ele vai enviar, Ele dá a eles a autoridade. A autoridade era uma legitimidade, era como se fosse uma carta de crédito para os apóstolos. Vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, eu estou dando a vocês autonomia para resolver problema. Eu preciso te fazer entender, Deus deu a mim e a você uma capacidade pelo poder dele de resolvermos problemas, solucionarmos desafios. E se nós entrarmos com essa mentalidade em 2026, o que nós precisamos não vai nos faltar. Porque quem resolve problema é bem-aventurado. A nossa viagem, ela não precisa ser tão pesada. Ela pode ser mais leve. Olhe para o seu irmão e diga assim: ó, se você tem autoridade para a resolução de problema, tua jornada não precisa ser tão pesada. Você não precisa andar cheio de bagagem. Você não precisa andar cheio de coisa. Você não precisa andar cheio de artifícios. Ei, Jesus quando nos chamou, Ele diz assim: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. 2026 para você, para mim, para nós, família da Arca, não será pesado se nós estivermos obedecendo debaixo do jugo de Jesus. Só que eu percebi que para uma viagem mais leve, a gente precisa entender algumas coisas. Quem aqui quer uma viagem mais leve em 2026? Não, irmão, nem olha para 2025, porque já foi dito aqui. Fala para o irmão, foi pesado, irmão. Quem aqui já esteve ali no Brás, em São Paulo? De repente os caras vêm com aquele carrinho assim, cheio de coisa, e eles passam gritando assim: pesado, pesado, pesado. Quando eles estão gritando pesado é para sair da frente, porque eles não dão conta de segurar. E assim foi a vida de muita gente. Pesada, 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 desafiadora. Só que 2026 não precisa ser da mesma forma. Não é uma regra que precisa se repetir. Mas para que a sua viagem se torne mais leve, anote 5 coisas.
E a primeira delas fica claro quando Jesus diz para os seus discípulos: vão de dois. Quer caminhar mais leve? Não caminhe sozinho. Quem anda sozinho anda sobrecarregado. Quem anda sozinho, que não tem com quem contar, vive estafado, vive pedindo para todo mundo sair da frente, porque está pesado. O mestre enviou eles de dois em dois para a missão, porque essa prática era uma exigência referente às testemunhas do Antigo Testamento. Em Números capítulo 35, 30, em Deuteronômio 17, 6, tinha esta máxima, que as pessoas precisavam de testemunha. Mas Salomão, em Eclesiastes 4:10, ele entendeu essa lógica melhor. E ele disse que não é bom caminharmos sozinhos. Pelo contrário, devem ser dois, porque se um cair, se alguém tiver com frio, em outras palavras, para a missão, para o propósito, para aquilo que Deus estabeleceu para você, você precisa de apoio mútuo. Você precisa de gente levantando a tua mão. Você não precisa ser um cavaleiro solitário que sofre todas as guerras sozinhos. Porque eu não confio em ninguém. Porque eu não me abro com ninguém. As pessoas estão pagando caro para se abrir por aí afora, com terapeutas, com psicólogos, com psiquiatras. Nada contra essas coisas, mas gente que ouve você, gente que às vezes ouve eu, e que não tem ousadia e nem autonomia para tocar em áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Meu amigo, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo, quer viver mais leve em 2026? Não caminhe sozinho, tenha com quem contar. Olhe para o seu irmão e fala assim: sozinho a gente até vai, só que acompanhado a gente vai mais longe. Olhe para essa pessoa e diga assim: como é bom ter um ombro amigo para contar. Quem aqui tem alguém que quando você precisa te ouve, te ajuda, te orienta, ora com você? Tem 30 dias pelo menos, os últimos 30, a gente tem sido notificado de tanta gente que está sobrecarregada. Gente lá de Rio Preto, gente aqui de Fernandópolis, gente lá do estado do Paraná, gente que está perto da gente, que não tem com quem contar, que o coração está dilatado, que a alma está aflita, que viveu 2025 pesado, porque não tinha com quem contar. Meu irmão, em nome de Jesus, eu te dou uma palavra: tenha um amigo para 2026, seja um ombro amigo em 2026, peça ajuda em 2026, mas não adentre mais um ano sozinho. Olhe para o seu irmão e diga assim: ninguém não chega, porém, diga-me, porém, eu devo estar acompanhado de gente com o mesmo propósito que eu. Amós 3:3, a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Tem como? Irmão,
quando você está numa caminhada com alguém que não está remando do mesmo lado, irmão. Olha para o teu irmão, faz assim, ó. Vai ficar pesado, né, irmão? Vou te dar um conselho para 2026. Para a tua vida, para o teu empreendimento, para o seu relacionamento. Caminhe com pessoas no mesmo propósito que você. Do contrário, você entrará mais um ano pesado. A ideia do texto de Amós é que andarão duas pessoas juntas se não estiver de acordo, porque duas pessoas em desacordo é o seguinte, Rodrigo, é como se eu estivesse indo para frente e você quisesse ir para lá, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não tem um denominador comum, a gente não tem um propósito bem definido. Em nome do Senhor Jesus, você que está aqui em 2026, Deus já está te alertando, Deus está falando para você, que para o seu ano ser diferente dos demais anos, você não pode entrar mais um ano caminhando sozinho, nós precisamos de gente aliada com a gente, na missão que Deus nos deu, na sua casa seja um com o teu marido, no teu trabalho seja um com o teu patrão, no negócio que você está empreendendo, seja um com quem está do teu lado, mas não caminhe sozinho. Você não é um planeta, você não é um ser isolado, você foi feito para viver em comunhão um com os outros. Uma viagem mais leve. Não caminhe sozinho. Use a autoridade que Deus te deu. Olha para essa pessoa e diga assim: Deus te deu autoridade para expelir demônios, para curar enfermidades, para resolução de problema. Você viu um problema aqui? Você tem exatamente o tamanho da resolução dele. Não aponta defeito aqui não. Se você está apontando defeito aqui, você resolve. Você está vendo um negócio errado aqui, Deus colocou em você a capacidade para ajeitar o negócio, para pôr em ordem. É assim na vida. Deus nos deu autoridade. Jesus concedeu poder e autoridade aos seus discípulos quando os enviou. Em Lucas 10:19 ele diz: eu vos dou poder. Nós temos uma carta de crédito dada por Jesus para resolução de problemas. Nós temos autoridade contra o mal. A palavra grega para autoridade é exousia, que significa direito de agir, poder delegado. É hora de você colocar em prática o poder que Deus te deu. É hora de você colocar em prática o que Jesus te ensinou. Use o poder que está em tuas mãos. Usa. Lá onde você está, lá no trabalho, lá na sua casa. Usa. Às vezes a gente fica tão dependente que a gente tem hora repreendendo as coisas mais. A gente entra num ciclo vicioso que a gente fica codependente, sendo que o poder está nas nossas mãos. A autoridade nos foi dada. Jesus nos delegou esta missão. Vão, resolvam, solucionem. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Eu reparto ela com vocês. Em nome de Jesus, 2026, você terá desafios que você terá resolução para eles. 2026 vão ter desafios que as pessoas vão procurar você para resolver, porque Deus te imbuiu de autoridade. Eu aplaudi a Jesus por essa bênção. É tão bom quando alguém chega na gente e fala assim: nossa, eu estou com um desafio assim, ó, nessa questão, ou meu casamento. Aí houve o testemunho de um casal de jovem desse, que Deus preparou roupa, festa, que Deus trouxe lá do Chapadinha, que Deus uniu aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso não resolve muita coisa para você não?
Aí você ouve o testemunho do irmão aqui, que já resolveu muita coisa para você, chegou aqui montado numa bicicleta, aí está abençoado. Isso não resolve o problema para você? Meu irmão, olha quanta coisa, olha quanto subsídio, olha quanto respaldo, olha quanta gente à sua volta que resolveu o problema, que Deus entrou, que Deus deu autoridade, e você tem autoridade para exercer o poder de Deus lá onde você está. Diga: Deus me reveste de autoridade para desfazer problemas do mal. No meio corporativo está sendo usado um termo que quem resolve problema ganha dinheiro. As pessoas estão... Um empreendedor, ele empreende na dor de alguém. Ele trabalha no contrapé de alguém. Aí o povo de Deus às vezes está cheio de coisas, de manias, de costumes. E eles têm a chave, a solução. Ora no nome de Jesus, alguém é curado. Ora no nome de Jesus, uma porta é aberta. Ora no nome de Jesus, uma providência chega. Ora no nome de Jesus, chega o socorro para alguém. Usa a autoridade. Às vezes a gente chega em alguns lugares, a pessoa fala assim: nossa, eu estava na tribulação. E eu tenho certeza que alguém pagava caro para aquela tribulação ir embora. Pagava ou não pagava não? Dava para pagar uns quinhentão para largar o vício? Me responde aí. Até mais, não pagava não? Até mais? Pagou alguma coisa? Não, mas pagou alguma coisa? O nome de Jesus? Resolução de problema, irmão. Resolução de problema. Às vezes Deus não vai enviar ninguém não. Às vezes Deus não vai usar outra situação. Não, Ele está usando essa situação para trabalhar em você. Ele está permitindo determinadas coisas para que você exerça a autoridade que Ele te deu, para que você profetize, para que você ouse governar sobre essa situação, porque a autoridade lhe foi dada. Não caminhe sozinho. Use a autoridade. Olha para o seu irmão e fala assim: não entra 2026 com tanta bagagem não. Não, pelo amor de Deus. Você já fez um limpa naquele guarda-roupa com 50 pares de sapato? 70 calça? Outro dia entramos num determinado lugar, eu falei: meu Deus do céu, quanta roupa. Será que alguém precisa mesmo de tanta roupa? Os judeus, eles têm um costume e uma prática de purificação chamada Yom Kippur. Para nós não vale. Jesus nos purificou, mas eles fazem uma limpeza. E às vezes a gente fala: precisa fazer. Dezembrão, irmão, é hora de dar uma olhada assim, ó. Para que eu vou levar esse bando de cacareco comigo? Esse bando de trem comigo? Eu vou entrar 2026 com essa coisa arada aqui junto comigo. Quem aqui quer viver mais leve em 2026? Você quer mesmo, irmão? Ô irmão, não leva tanta bagagem não. Tem gente que já tem bagagem, ainda carrega umas malas. Tem gente que ama carregar mala. E mala tem nome, tá? CPF e endereço. Pelo amor de Deus, se desvencilhe de um monte de coisa que você não precisa. Jesus não estava estabelecendo uma lei aqui, mas um princípio que torna a nossa viagem mais leve. Ei, para a missão que eu e você temos, não precisamos de muita coisa. Quem deseja viver uma experiência nova, um ano novo, precisa se desvencilhar de coisas velhas. Existem bagagens que pesam e atrapalham a missão. Quanto menos coisa, mais foco. Diz que a criatividade, ela nasce na falta. Diz que você cria coisas quando você não tem.
Diz que você ousa inventar coisas quando você não tem muitas opções. Quando Jesus está falando para eles assim, não leva bagagem não, é porque Ele está dizendo para eles, vocês vão ver o quanto eu sou poderoso bastante para cuidar de vocês nos mínimos detalhes. Meu papai, eu não saio para essa viagem sem aquela coxa de retalho, aquele negócio que eu carrego como um amuleto da sorte. Em nome de Jesus, seja livre. Se Deus te chamar agora, vamos para a Europa, tem um negócio contigo lá. Você não desapega, irmão. Se Deus chamar a gente como chamou Abraão, parabéns para você em topar essa jornada com Deus, porque você vai ver o quanto Deus é poderoso para fazer a sua vida feliz. Deus chamou Abraão com 75 anos e falou assim, sai dessa terra aí, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eita desafio, hein? Larga todo mundo, Abraão. Irmão Cid, se Deus chamar para o Rio Grande do Sul agora, dá conta? Já pensou? Tem que taxar tudo. O ponto é que existem coisas que pesam e atrapalham. Muitas das vezes nós sabotamos a missão que Deus tem para nós, os projetos que Deus tem para nós, por conta de inserirmos coisas nos projetos que Deus tem para nós. Quem espera a ocasião perfeita nunca faz nada. Alguém me disse outro dia, a hora que eu aposentar que der certo, me desculpe, você nunca vai fazer. Porque se você espera condições favoráveis para fazer, você nunca vai fazer. Vai com o que você tem. Gideão é com os 300, vai com eles mesmos. Moisés, se o que você tem é um cajado, levanta a mão sobre as águas. Davi, se o que você tem é 5 pedras e uma funda, vai com ela mesma, porque você não precisa de muito. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, você precisa aprender a confiar no cuidado de Deus. Quem é dependente? Quem é dependente dele? Quem aqui depende dele mesmo? Quem aqui vive dizendo para ele, se o senhor não for na minha vida, eu não dou conta? Quem aqui vai entrar em 2026 confiando? Você está aí preocupado com o negócio de governo, por quê? Você está aí ansioso, com medo, temeroso. Quem que te sustenta? Quem é que provê todas as coisas para você? Quem é que tem guardado a tua entrada, a tua saída, protegido a tua estadia, tem te dado pão, tem te alimentado? Eu vou deixar você soltar uns glória a Deus, eu vou deixar você fazer alguma coisa, porque nós somos dependentes. Tem uma canção que diz completamente dependente de ti. Como eu preciso da tua graça. Como eu preciso de ti. Se não for a tua mão. Se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for, eu não vou. Quer ver o mar abrir, irmão? Dependa de Deus. Quer ver o céu mandar provisão para você? Dependa de Deus. Quer ver Deus te surpreender? Dependa de Deus. Confie em Deus. Entre 2026 fazendo a parte que lhe cabe, mas completamente dependente. Olha para o seu irmão, cara, está na hora de deixar esses fardos, né? Quer viver leve em 2026? Se desvencilha. Vai abrindo mão. Vai soltando coisas. Vai deixando ir, não insista. 4. Seja estável e moderado. Para uma viagem mais leve,
Não caminhe sozinho. Use a autoridade que Deus te deu. Não leve bagagem. Seja estável e moderado. Versículo de número 10. Jesus está dizendo uma coisa poderosa aqui. Sempre que entrarem em uma casa, aonde? Vai embora, foge, muda de cidade, de emprego. Não, seja estável, permaneça. Jesus disse aos seus discípulos sobre não ficarem para lá e para cá, mas sobre foco. Eles não deveriam se mover por proposta, mas sobre ter firmeza em seus respectivos propósitos. Amados, ficar para lá e para cá sem propósito pesa, sobrecarrega, cansa. Que sejamos intencionais em 2026. É aqui que Deus me plantou? É aqui que eu vou ficar. Nós estamos vivendo uma era de gente risco na água. Quem sabe o que é? Ó, desapareceu, sumiu na neblina, sem lenço, sem documento. Unção do missionário com andarilho. Ninguém sabe de onde vem nem para onde está indo. Ô irmão, firma. Fica firme. É aqui que eu vou ficar. Deus te plantou? Permanece. Estabilidade, foco. Por que Jesus está falando isso? Porque logo, se eles estão indo com autoridade, com poder, eles estão realizando maravilhas, sim ou não? Logo quando começa a acontecer maravilhas, surgem propostas. Logo quando as coisas começam a acontecer, alguém vai lembrar de você e vai te chamar. Alguém vai fazer com que você saia da onde você está para ir para outro lugar. Alguém vai tentar te tirar do seu trabalho onde você está plantado para que você possa ir para outro. Abre teus olhos, meu irmão. Presta atenção. Aonde Deus te colocou, aonde Ele te estabeleceu, fica ali. Seja moderado. Diga comigo aqui, ficar para lá e para cá cansa. Tem uma frase de Abraham Lincoln que ela diz assim: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando o machado, se preparando, amolando o machado, se preparando com foco aonde está. Tem pessoas que não conseguem viver o êxito porque não são intencionais, não passam tempo trabalhando onde estão, operando onde estão, e oscilam, mudam e perdem o foco, e perdendo o foco, perdem o propósito, e perdendo o propósito, se cansa. E aqui Jesus está estabelecendo outro princípio: estabilidade e moderação. Porque os discípulos estão na casa de quem, gente? Dos outros. E quem depende dos outros tem que ser moderado. Paulo ensinou um princípio, 1 Timóteo, por favor, põe por favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8 a 10. Eu fiquei impressionado com isso aqui, me chamou muita atenção. Porque nós estamos vivendo uma era de gente que não tem contentamento. Nós estamos vivendo uma era de gente desequilibrada, que quer consumir tudo. E aí anda pesado mesmo, irmão. Não é só no corpo não, irmão. É no bolso, é em todos os sentidos. É totalmente sobrecarregado, parecendo aqueles carrinhos do Brás. Pesado, 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 pesado. Sai da frente que eu estou pesado. 1 Timóteo 6, 8 ao 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, dos versos 8 a 10. Vamos ler isso aí? Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso. Segura aqui.
eu não estou pregando aqui que é regra que tem que ficar feliz como está. Tem que ter ambição, tem que desejar conquistar, mas tem que ser moderado. É a Bíblia que está falando, não é eu. É Paulo que está dizendo, ó, tendo o que comer, ó, segue. No entanto, volta o verso 7, porque tem uma versão que Paulo diz assim, ó, pois, volta o 6 para a gente entender melhor isso aí. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Algumas versões ele diz assim, que o contentamento é riqueza. Contentamento é riqueza. Satisfação plena é riqueza. Pode seguir o texto. Porque, gente, num desespero desenfreado de querer conquistar, passar por cima, ganhar tempo, construir riqueza, acaba se perdendo e tendo um ano pesado. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, em nome de Jesus, seja moderado e estável. Você sabe por que nós estamos trabalhando aí, a maior parte de nós todos, em 2, 3 serviços? Porque nós entramos num estilo de vida que não era para nós. Eu sei que o dinheiro do Brasil não tem valor, só que na Venezuela vivem com menos, no Paraguai também. E nem vou falar dos países aí que você sabe que é muito menos. Mas é que nós aprendemos um estilo de vida que não compete com a gente. E aí se mata. E aí Faraó dobra a carga. E o povo não consegue nem adorar a Deus mais. E aí Deus é o último na nossa lista, porque a gente vem para um culto de 2 horas, dá aquele espírito Morfeu tomando todo mundo numa canseira só. Por quê? Eu conheço gente que deixou literalmente o evangelho por conta do trabalho. E eu não estou falando para você não trabalhar, eu estou falando para você tomar cuidado, porque esse excesso te rouba, te subtrai, mina tuas forças, te faz perder o foco. Diga a Deus, me dê um espírito estável e moderado, me faz entender que eu já tenho o que eu preciso, e que eu não preciso de muito. Para terminar, verso de número 11, capítulo 6 de Marcos. E se em algum lugar não os receberem, nem os ouvirem, saiam de lá, sacudam a poeira dos pés. olhe para o seu, olhe para o seu irmão e diga assim, aprenda em 2026, sacudir a poeira. Jesus disse aos seus discípulos sobre lugares em que eles poderiam ser rejeitados por conta da mensagem e da missão que eles tinham. E eles então deveriam sacudir a poeira em sinal de juízo e seguir em frente. Sabe, amados, existem lugares, ambientes e pessoas que vão nos rejeitar. E bem-vindo à vida. Pode deixar seus, filhos. Bem-vindo à vida. Porque na vida, por conta do que carregamos ou da missão que temos,
seremos mal compreendidos por muitos. Porém, é nosso dever entender isso e na jornada sacudir a poeira, seguir em frente, porque do contrário a gente perde força, a gente perde energia, a gente perde tempo. Faz assim, sacode a poeira, segue, como diz a galera nova aí, mete marcha, vai para frente. Porque, irmão, numa corrida de 365 dias, com uma tantada de semana boa que tem por aí, se você for ficar se lamuriando por conta de gente que te rejeitou, você não vai até o final. O nosso dever é sacudir a poeira e seguir. Ei, não perca força, energia, tempo em lugares que você tem sido rejeitado. Isso atrapalha a missão. Sacode isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, e segue. Muitas das vezes as pessoas não estão te compreendendo, não estão te entendendo e estão te rejeitando por conta daquilo que você carrega, por causa do propósito de Deus em você. E há lugares que literalmente a gente parece que é empurrado assim para fora, forçado. Em nome de Jesus. Em 1 Samuel capítulo 8 e 7 diz o texto, quando Samuel, o profeta, ele está indo falar com um dos seus, ele está dizendo assim, ó, fica tranquilo, esse povo não está rejeitando a você não. Deus disse para Samuel, esse povo está rejeitando a mim. Às vezes a gente fica tão sofrido, irmão, tão pesado. Está rejeitando a gente não, irmão, está rejeitando o próprio Deus. E a gente sofre, e a gente para, e a gente empaca. Em nome de Jesus, se você quer ir mais longe em 2026, sacode a poeira em sinal de juízo e segue. Vai cumprir tua missão, vai cumprir teu propósito. Fica de pé em nome de Jesus. Quem aqui tem uma missão clara em 2026? Quem aqui tem um propósito bem definido para 2026? Tem? Escute bem. Vai sozinho não. Vá acompanhar. Sofre isolado não. É tão bom ter quem contar. Use a autoridade que você tem. Ei, use a autoridade. Se você quiser ir muito longe, você não pode ir com muita coisa. Se você quiser ir muito longe, você não pode ir com muita coisa. Ei, seja moderado e equilibrado. Aprenda a lei do contentamento. Ai, se eu não tiver aquela bolsa daquela marca, aquele sapato, aquela coisa, aquele carro, para. Você vive para provar para os outros teu valor. Você está perdendo a tua força. Você anda ano, entra ano e sai carregado, pesado, entra aqui, atropela todo mundo, porque você está por aqui. Você vive numa bolha, tentando provar valor. Ei, sacode essa poeira aí. Vamos andar. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Que nós possamos colocar em prática o poder e a missão que Ele nos deu. Que sejamos fiéis à nossa missão. Em missão tudo fica mais leve. O lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. O lugar mais seguro do universo é dentro do propósito de Deus. Na missão fica mais leve. Em missão o fardo é mais leve. Ei, se você estiver fazendo a obra, se você estiver envolvido em missão, fica mais leve.
Fica mais leve. Ei, em nome de Jesus, enquanto estivermos em submissão, seremos cuidados, guardados e protegidos. Nós não precisamos de muitos. Eu estou aqui para profetizar. Se você entender o propósito de Deus para você, a missão que Ele tem para você, você vai fazer com pouco, muita coisa. Você vai chegar no final de 2026, como os 70 que foram enviados, voltaram para Jesus felizes e alegres. Felizes e alegres. Felizes e alegres. Eu quero orar com você. Se você quiser ir bem longe em 2026, você precisa ir leve. Você precisa ir bem leve. Você precisa ir bem leve, bem leve, bem leve, bem leve. Eu quero orar com você agora, nesse momento. Eu quero que você saia do seu lugar, venha até aqui. Eu quero orar por você. Pode ser que você tenha entrado pesado aqui, mas eu quero profetizar que você vai entrar em 2026 leve. Você vai entrar em 2026 leve. Ei, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. É leve. Quero orar com você. Sai do teu lugar. Se você não está pesado, amém. Se você não está estafado, amém. Meu Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você agora.